Então, hoje nós temos nosso sexto e último encontro do primeiro grupo de estudos do Baobá. Hoje eu acertei. E a gente vai conversar sobre o capítulo 14, Protegendo as Crianças, e o capítulo 15, que é o do futuro, Olhando para o Futuro. E também, né, fazer o encerramento das nossas conversas e tal. Vamos conversar de forma aberta ou vamos para o PowerPoint? Bom, não sei, eu posso projetar aqui, ou a gente deixa mais aberto, até porque eu não sei como é que foi essa leitura para vocês, mas esse capítulo é um pouco mais assim, denso, no sentido da gente repensar, ou a gente percebe bem o caráter assistencial que a escola tem, né? No caso, como ela fala lá, a creche e tudo. Então, não sei se a gente começa, quem sabe, de uma forma assim, falando como é que foi essa leitura, e depois a gente pode ir especificando mais. Tá pensando nisso também, de que esse capítulo ele traz uns temas que às vezes a gente esquece que são tão presentes na escola, né? Mas que são importantes que a gente saiba que eles existam, e como a gente pode se preparar, né, para poder acolher eles e tentar fazer com que ele se torne a melhor forma possível para a criança, né? O que marcou para vocês durante a leitura? Alguém gostaria de comentar? Senão é a lei de a gente começa. Logo ali, ó, assim, na primeira página, ali, no segundo parágrafo, o problema nas creches é que, quando se forma um grupo apenas de crianças extremamente desfavorecidas, tanto elas quanto as pessoas que cuidam delas sofrem. As cuidadoras perdem seu senso de normas de desenvolvimento e aceitam um nível baixo de progresso e realizações. Elas podem também ficar desestimuladas e subjugadas pelo peso dos problemas que essas crianças têm de enfrentar em seu cotidiano. Daí eu botei assim, anotei a questão da consequência para o olhar do professor, né? Então, essa realidade que daqui a pouco fica tão desfavorecida, o professor se acostuma com isso e não consegue pensar em outras possibilidades, né, de sair desse ambiente que foi dado como o normal, que é o que a gente está, mesmo sem ser uma escola específica, né, que ele trata, que muitas vezes ficava, né, escolas pobres, ficavam com várias crianças que tinham alguma dificuldade, então ficava estereotipada, né, aquela escola é aquilo ali e tal, e só para aquele tipo de criança. O quanto isso também influencia o nosso olhar de professor, né? E a hora que a gente fica olhando para o aluno de uma forma já estigmatizada, isso também influencia em como ele vai se entender e como ele vai se identificar, né? Então, achei bem importante de que a gente também possa estimular esse nosso olhar de uma forma mais crítica, por mais que a gente não seja uma escola específica, que nem o livro coloca, né? Mas no nosso dia a dia mesmo, de quais são as predisposições, os preconceitos que a gente olha para essa criança, tá? Mas esse pai faz isso, essa mãe faz assado, esse pai demora a chegar, essa mãe chega muito tarde, enfim, daqui a pouco a gente coloca um monte de bagagem, né, nessa criança em função dos seus pais, mas que ela não tem culpa alguma, né? Então, essa noção de que a gente também vai ter os nossos limites, as nossas concepções, e tentar olhar de uma forma mais neutra para essa criança, né? Que tá aprendendo na sua vida tudo. E fora que, por mais que seja uma questão negativa, mas quando a gente entra num conformismo, né? Essas crianças são assim. A realidade dessa escola é essa. Então a gente tende a aceitar aquilo como um fato dado, né? É assim e ponto. Sempre foi assim. Então tem uma barreira e uma resistência até do nosso próprio olhar, de se dar conta de que não precisa ser daquela forma, ou de que não é assim, não tem que ser assim. E acho que isso tem a ver com vários aspectos dentro da escola, né? Não só a questão das crianças, até mesmo no fundamental, né? Não sei se vocês também viveram essa experiência de dizer, por exemplo, a turma A são os melhores alunos, a turma B
do 7º ano são os mais bagunceiros. Então já se entra com um rótulo. E aí essa visão que ela traz é que aquelas professoras elas estão tão acostumadas com aquela realidade que aquilo ali já se tornou, é assim, e a gente não tem o que fazer. Vamos só trabalhar com essas crianças dentro do atendimento. E aí, em seguida, na página 258, quando ela vai falar naquele subtítulo O Cuidado em Creches e a Proteção da Criança, eu acho bem importante que ela ressalta já de cara que os maus tratos, a negligência não é um fator só das crianças que estão em situação de vulnerabilidade, de pobreza, ou de pais que têm envolvimento com drogas e tudo mais, que isso acontece em todos os segmentos da sociedade, né? Quantas vezes a gente, quem já teve a oportunidade de trabalhar em escola privada e muitas vezes escolas elitizadas, a gente vê a criança ser negligenciada, a gente vê a criança sofrendo maus tratos, mas se passa um pano por cima. Eu acho até que tem a ver com um relato que ela faz mais adiante sobre quando a professora cria uma relação próxima com as famílias, que ela tende a resistir de enxergar quando está acontecendo de novo uma situação de maus tratos. E acho que na escola, quando é uma família que não é pobre, vamos dizer assim, a gente acha que, mas será que é isso? Será que não é tal coisa? Então, ou a própria escola, a gestão da escola tem uma resistência de, como é que eu vou chegar nessa família? O que eu vou dizer? Né? Sendo que não, que tem que ser feito esse trabalho e ponto, né? Não tem como a gente ficar passando pano, porque vai acontecer em todos os segmentos. E, Led, uma coisa interessante que eu estava lendo ali, lógico que ele fala, né, a questão do abuso e tal, agressão pode acontecer também numa escola privada ou pessoas que têm um nível socioeconômico, né, maior, mas também isso me lembrou a questão daquele do livro da solidão da criança, e tem uma tirinha assim que daí os pais estão vendo a criança está com o quarto cheio de brinquedo, assim, e os pais dizem, nosso filho tem tudo. E daí a criança, ela está pensando, eu só queria um amigo, eu só queria brincar com alguém, algo do gênero. E daqui a pouco, né, não estou dizendo que isso é um abuso na mesma intensidade que outras formas, mas a gente pensar também o quanto que daqui a pouco os pais, sendo ricos ou sendo pobres, classe média, enfim, querendo dar o melhor para o seu filho, muitas vezes o que eles não tiveram, colocam tanto brinquedo, por exemplo, na criança, mas não dão o afeto que ela tanto precisava, né? E que a gente vai ver ali mais para frente nesse capítulo, que é uma medida que é extremamente necessária. Que daqui a pouco, né, e a escola depois vai planejar espaços específicos para que essa criança possa ter esse contato afetuoso com seu pai, com sua mãe, com seu responsável, enfim, de pensar o afeto, não, o assédio, o bater, enfim, como um extremo, mas pensar que também tem várias gradações até chegar a isso, né? E aí, voltando ao assunto que a gente falou no outro capítulo, a questão da palmada, a hora que a gente acha que isso é normal, sabe? Quanto que a gente vai permitindo que pequenas violações, pequenas violências simbólicas também e efetivas aconteçam no dia a dia da criança, e isso vai se tornando uma bola de neve, né? E aí é importante que a gente, enquanto escola, se coloque em um papel ativo para buscar que isso deixe de acontecer e também coloca ali educar esses pais, né? Que daqui a pouco eles estão reproduzindo somente o que eles receberam. Eles não têm muita noção, muitas vezes, que isso é tão negativo para a criança, sabe? Eles são as vítimas dessa violência também, né? Até porque acho que quando a gente fala em negligência ou violência, abuso, a gente sempre leva para o nosso pensamento tende a levar para uma questão mais extrema, né? O abuso, a gente já pensa no abuso sexual, a violência, a gente já pensa numa criança que foi espancada. Sendo que essas coisas, elas acontecem em vários níveis e muitas vezes próximas da gente, do nosso próprio convívio, né? Não necessariamente só na escola. Então, quando a gente vai falar de maus tratos e abusos, a gente tem que estar ciente que a gente está lidando com uma questão que é muito maior do que só o extremo, ou só aquele fato que leva a criança a óbito, muitas vezes, que a gente vê que ganha espaço na mídia. Porque a nossa cultura naturalizou essas pequenas violências, né?
Tanto que é coisa que acho que foi nesse grupo que a gente falou, né? A gente acha engraçado ver uma criança que não sabe ainda lidar com seus sentimentos sendo humilhada por adultos para a diversão deles, né? Isso também é uma violência, né? Uma violência psicológica. Então, são pequenos passos que a gente tem que dar para se dar conta disso. E aí, depois, ali na página 259, no penúltimo parágrafo, ela faz uma fala que é sobre a nossa responsabilidade enquanto sociedade, né? Que ao mesmo tempo que a gente tende a julgar os pais, os responsáveis pela criança, é a obrigação da sociedade como um todo garantir os direitos básicos para as pessoas sobreviverem, né? Então, como é que a gente vai cobrar de uma família que ela se importe com o desenvolvimento pleno e saudável do seu filho, se ela não tem o básico para manter a família viva, vamos dizer assim, né? Porque para comer a gente precisa ter gás para fazer a comida, né? Então, enfim, como a gente viu agora nesse momento de pandemia, matérias querendo ensinar como viver com R$ 5 por dia, como se fosse só comprar o pão e deu, e o resto, né? Então, como é que a gente vai cobrar consciência de um desenvolvimento pleno e feliz das crianças de uma família que ninguém se conscientiza, ninguém se importa com ela? Eu também marquei esse mesmo trecho porque eu marquei e botei com atenção, assim, né? Ela cita o trabalho dos autores, né? Que foram o Gil, o Parton e o Owen Gill. Não sei se são eles ou elas, né? Enfim, argumenta que a sociedade como um todo é culpada do abuso, por falhar em prover aos pais com uma renda adequada às demandas que criar uma criança traz ou por não propiciar um ambiente que conduza ao desenvolvimento emocional, físico e intelectual. Então, né, como é que a gente vai exigir que esses pais consigam dar à criança a qualidade de vida que a gente gostaria, se eles mesmos não têm, né? E isso a gente pode estender também para a gente que trabalha nessa escola. O quão difícil é a gente oferecer algo para a criança que a gente não tem, né? E isso tanto na questão objetiva, concreta, assim, mas na questão subjetiva. Mas daqui a pouco eu estou estressado, então vai ser um dia que vai ser mais difícil eu acolher essa criança, porque eu também não estou sendo acolhido pelas pessoas que me rodeiam, sabe? Então a gente se colocar como um sujeito nesse espaço, e porque somente a hora que a gente conseguir se colocar como sujeito, a gente vai conseguir entender essa criança e esses responsáveis também como sujeito que estão interferidos por vários fatores, né? Ali na... Ah, não, eu queria saber de vocês, na escola que vocês trabalham, já teve alguma situação que foi necessária e a escola como um todo ou vocês individualmente tivessem que tomar alguma parte relacionada à questão assim de abuso ou algo do gênero? Se alguém tiver alguma experiência para nos contar, porque às vezes são questões bem delicadas, mas daqui a pouco estão no dia a dia, né? Infelizmente, acho que ninguém tem. Eu tenho, mas não é da onde Oi, eu gente. trabalhei. Eu ia falar. A Pode Cláudia, falar. Depois depois eu a falo. Thaís, então. A nível de abuso, assim, eu não lembro nada de abuso sexual, não, mas tive uma situação numa aluna, numa escola, uma vez que... Quem está falando? Eu? Está travando um pouco a imagem, hoje está bem a internet, hoje está travando o áudio, está travando a imagem. Tenta desligar a tua câmera, Cláudia, que aí pode ser que melhore para a recepção do teu áudio. Tá bom. A imagem fica travada, não sei se estão me ouvindo. Agora eu estou te ouvindo bem. Posso falar? Tinha alguém que estava falando junto, eu acho, Lede. Não, mas pode falar, Cláudia. A Thaís, assim que terminar, ela vai falar também. Eu tive uma experiência numa escola que eu trabalhei uma época. A gente observava a criança, não de abuso sexual, mas assim, ela mesmo dormindo, às vezes assim, na hora do soninho,
um movimento assim de masturbação, assim, conforme ela dormia com os colchonetes, os travesseiros, ela gostava de fazer movimento de se roçar, assim, essas coisas, mas nessa mesma menina a gente observava assim que quando a gente passava álcool nas mesas, ela gostava muito do cheiro do álcool, né? E aí foi através disso de a gente observação assim dessa criança, da Júlia, que a gente descobriu que ela tinha o pai assim que tomava muito uísque, tomava bebida da frente dela, assim, uma família classe média alta, assim, que tinha o hábito de tomar bebidas assim, um drink, alguma coisa assim, uísque e tal, e ela gostava muito do cheiro do álcool e tá ligado ao ter pai não alcoólatra totalmente, mas que gostava muito e que fazia isso na frente dela. E a gente sentia assim, que o cheiro do álcool puro de passar nas mesas, de limpar, isso há uns 4, 5 anos atrás, sem pandemia, né? Ela gostava muito do cheiro do álcool, então a gente foi fazer uma pesquisa e vinha de ela ter contato com o pai, que era uma pessoa que esse hábito assim, de alcoolismo, né, dentro de casa, assim. Leve, um hábito leve, mas que proporcionava isso na Júlia, assim, gostar do cheiro do álcool. E, assim, observações de muitas coisas nas famílias, assim, a gente observa que as crianças refletem na escola, a gente tem que estar sempre com o olho atento às situações que eles passam, assim, e que, às vezes, assim, a gente tem que ter mais atento mesmo. Então, situações que, às vezes, são sutis, né, mas que, às vezes, apresentam problemas, situações muito mais graves que, às vezes, as crianças estão passando dentro de casa, que a gente está sempre tem que estar ligado aos detalhes, assim, coisas assim, que às vezes não importante para alguma situação vem em casa. Então, a gente, como professor, como as situações que se apresentam para a gente, assim, né? Como educador, como professor, que às vezes aparecem porque a gente vê através delas próprias já. Não sei, mas para mim ficou bem travado no final. Não sei se todo mundo ficou assim. Mas acho que a gente ouviu a maior parte do relato da Cláudia, né? Ela trazendo a questão do hábito de beber na frente da criança. Todo mundo. A Thaís, quer falar? Não foi bem na escola onde eu trabalhei. Tenho irmãs e cunhada que trabalham em escola, né? E uma da situação foi que toda vez que levassem a turma para ir ao banheiro, um menino sempre chorava, não queria ir. E aí começaram a investigar, assim, porque como não é função da banho, nada disso, né? E aí começaram a investigar por que ele chorava para ir ao banheiro. Foram ver, comunicar a família, e aí com conselho, família, e a própria mãe da criança falou que sabia que era o tio que abusava o menino, e ela trocava por cesta básica, rancho, sabe? E, e a escola, assim, ficou meio que sem ter o que fazer, porque daí já tinha passado pelo conselho, né? O conselho ia tomar as providências, mas a escola não tinha, assim, não era mais com ela, sabe? Mas uma situação bem triste, assim, e a gente sempre comenta que é dentro das próprias famílias que acontece alguma coisa, algum conhecido, né? E são pequenos gestos, às vezes, que no dia a dia que vai notar, né? A reação da criança e foi aos pouquinhos assim que foram indo, aí foram vendo que ele vinha com machucado no corpo, ali eu vi no texto que tem alguma parte que fala sobre ferimentos, né, ou marcas, e aí a criança vinha chorando, chorando e se segurando para não ir no banheiro, e aí é onde que foram comunicar e a mãe fala bem se fosse uma coisa bem tranquila, sabe? Que ela trocava por alimentação aquilo com o tio pagava aquilo e era isso, sabe? E eu vi que tem no texto também que as professoras têm que ver também para não o alvo, né, para não ir tipo direto e às vezes tá errado, acabar ela sendo o alvo e que nem ali a escola ficou numa situação complicada, porque daí quando a psicopedagoga foi falar com eles e mais o pessoal
que ajudasse, né, o conselho, e aí a mãe falou aquilo como se fosse bem normal, sabe? E a gente pensa como é triste, né? Seria Mas isso. isso que tu está falando, Thaís, na página 268. Acho que é no terceiro parágrafo. Eu até anotei que eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, tá? Mas ela traz aqui um estudo, daí diz assim, ó, o valor dos grupos no auxílio, a comunicação é bem documentado, ali falamos autores. E aí, mais adiante, ela comenta: os pais muitas vezes encontram dificuldades em expressar seus sentimentos e ideias e interpretam erroneamente os sinais e os comportamentos de seus filhos e passam a eles mensagens confusas. Dali sugere que nessas famílias frustradas e desarticuladas, a violência física e o abuso sexual às vezes representam tentativas desesperadas e distorcidas de se comunicar com as crianças. A gente pensar nesse ponto, que às vezes o abuso é uma tentativa de se comunicar com a própria criança, eu particularmente nunca tinha ouvido falar também, então foi uma coisa assim, até anotei que loucura, porque a gente fica, né? Não é uma coisa assim que foge do nosso habitual. E aí, quando o Bernardo falou disso, eu, infelizmente, já tive experiências com abuso mais de uma vez. A primeira escola que eu trabalhei, quando eu tinha 18 anos, a gente descobriu que uma criança de 2 anos ela era abusada pelo avô. E a família sabia, só que ao mesmo tempo não fazia nada, porque ele já tem 80 e poucos anos, é cadeirante. O que vão fazer? Ele não chegava, né, às conclusões, mas ainda assim, de ficar tocando e mexendo na criança. E ela começou a apresentar esse comportamento diferente na escola. E aí eu lembro que um tempo depois acabei saindo da escola e não sei que fim levou, né? Isso é uma coisa também que hoje eu penso que não deve ser assim. Não é porque a gente sai ou porque a criança sai da escola que a gente tem que perder o fio, né? Até mesmo nessa escola que eu trabalhei com as meninas, a gente teve uma situação de uma criança que era adotada e ela apresentou vários comportamentos difíceis, né? De não respeitar regras da escola, de roubar as coisas dos colegas e fingir que não era nada. Tipo, ela naturalizava tudo que era um desvio moral, vamos dizer assim, né? E aí a gente começou a fazer investigações, os pais denunciaram essa família, e no fim acabou que a criança saiu da escola, né? Tanto que traz em algum momento do texto também que muitas vezes a omissão de informações ou esse desleixo, assim, já é um sinal de alerta, né? Por que não tem uma comunicação clara entre a família e a escola? Não, e isso que tu traz, Led, é bem verdade. O texto traz a questão assim de que muitas vezes não sei se é exatamente o conselho tutelar né, o nome que eles dão, mas enfim, seria o nosso conselho tutelar aqui no Brasil. Ele encaminha, né? Tem essa criança que tem essa X questão, encaminha para a escola, conversa ali com a escola, liga uma, duas vezes, enfim, e depois acaba esse contato, né? Como tanto do conselho para a escola, da escola para o conselho, enfim, e no meio tu tem essa criança que daqui a pouco diariamente está sendo abusada, ou se não abusada, está dentro de um ambiente que traz a ela, né, algo negativo, enfim. E o quão importante é que as redes de apoio, e fora a família, estejam, né, articuladas, bem articuladas. Que nem a Thaís colocou, a escola fez o que ela conseguia fazer, mas, né, o conselho está fazendo lá o seu papel, mas nesse meio tempo tem toda uma burocracia que está acontecendo, que está demorando, infelizmente, e nesse meio tempo a criança está ali vivendo diariamente, né, é tão ruim pensar de que eu fiz a minha parte e a minha parte não bastou, porque tem todo um sistema que também não está prestando atenção para essa criança, né? Que é um reflexo de como se vê a escola de educação infantil como um todo, né? E a vida da criança, assim, que nem a Leite falou, as pequenas violências que vão acontecendo diariamente, a gente não presta muita atenção, só vai prestar atenção quando, né, recentemente, um padrasto matou a criança, mas, né, várias outras situações de a criança estava com marcas no corpo e não foi feito nada.
Eu acho que agora, pensando na questão da pandemia, né, o quanto daqui a pouco essas crianças que sofreram algum abuso ficaram mais desassistidas ainda, né? Porque daqui a pouco na escola era um ambiente que ela podia ver que ela poderia confiar num adulto, assim, nem todos os adultos ao redor dela, né, são ruins, ela poderia confiar no adulto, poderia confiar em outras crianças, poderia ter um ambiente, né, mais sadio, nem que seja, infelizmente, algumas horas ao dia, e daqui a pouco, na pandemia, ela se viu forçada, né, a estar num ambiente que daqui a pouco não é tão bom, e sem ter essa comunicação com a escola, que poderia ser o meio que ajudaria ela a ser resgatada, né, desse ambiente tão negativo. Mas é que eu não sei, gente, mas eu tenho a impressão que enquanto escola a gente falha também. Porque eu já, não só comigo, mas os relatos que eu vejo, assim, quando tem uma situação que necessita de uma intervenção da escola, a escola sempre se preocupa com os adultos envolvidos. Sendo que a nossa prioridade tem que ser a criança. Se vai dar problema, se vai ter que ir para a justiça, se tiver que ir, vai ter que ir. Só que se a gente ficar tanto tempo se resguardando sobre os adultos e essa família, e se essa criança for tirada da família, mas tem sentido a gente manter uma criança dentro de um ciclo de violência e abuso? Para ela ficar naquela família? Né? Então, a gente sabe que é falho todo o sistema no Brasil, a gente sabe bem. As crianças vão para abrigo, depois voltam para a mesma família, né? Quantas vezes a gente já viu, às vezes a criança já está numa família há anos, né, adotada, e a família biológica consegue na justiça o direito, tira aquela criança. Então, a gente sabe que tem muitas falhas dentro desse sistema, mas ainda assim, eu acho que a gente não faz o suficiente enquanto escola. Acho que a gente fica muito cheio de dedos para tratar dessas situações que são da realidade da escola também. E aí eu estava lembrando de uma conversa que eu tive ontem aqui em casa, que estava falando justamente das minhas opiniões da escola antes, há alguns anos atrás, né? Eu lembro que eu pensava que a escola ela não podia ter um caráter assistencialista, né? Na minha cabeça, tipo, a parte social quem cuida é o governo, a educação quem cuida é a família e a escola ensina, né? Era tudo assim dividido. Só que dentro da nossa sociedade, onde falta tudo para todos, como é que a escola não vai garantir que a criança tenha uma alimentação adequada? A criança pequena, que eu já trabalhei em neném, que a gente via que estava dias sem tomar banho, como é que eu não vou dar um banho naquela criança? Se ela já sofre esse tipo de violência, por que eu também vou negligenciar? Né? A escola tem que ser o lugar de cuidado. Né? Então, essa história de sou contra o alargamento das funções da escola. Não, a escola, se tiver que se alargar nesse sentido, ela vai ter. E aí, na página 262, ela dá um exemplo que ela está falando, acho que é de seguir tipo um padrão de trabalho, né? Vem uma documentação e é assim que todo mundo tem que fazer. E aí, no segundo parágrafo, ela diz: embora esse seja um caso extremo, ele ilustra o perigo de aderir a uma posição teórica que vai, obviamente, contra o senso comum. Se uma mãe ou um pai é incapaz ou não quer proteger a saúde do filho, claramente a creche tem a responsabilidade de agir. Então, não adianta a gente ficar pensando, isso não. Até nas pequenas coisas, tá? Eu já trabalhei num lugar que, por exemplo, tem festa fantasia. Aí, o Raul, que é meu filho, não levou fantasia, porque, sei lá, eu não lembrei, ou até esqueci dentro do carro, não coloquei na mochila. Aí a gestão da escola diz o seguinte: ele tem que se acostumar com a família que ele tem. Se ele não trouxe fantasia, ele vai ficar sem fantasia. Sendo que tem um espaço atulhado de fantasia na escola. Por que eu vou reproduzir esse ciclo com uma criança que daqui a pouco não tem nada a ver com negligência? Aconteceu. Por que eu vou punir a criança por um descuido do adulto? Ou o adulto não lembrou mesmo? Ou achou que não era importante? Se eu sou professora, eu sei que isso faz diferença. Se ele está vendo os colegas fantasiados, por que eu não vou fantasiar? O que eu estou dizendo para essa criança? Eu não me importo contigo. Então, estou reproduzindo um ciclo de violência com a criança. Então, acho que a gente, nessas situações e em tantas outras, é necessário que a gente se imponha.
e fazer contra, não importa, nem vou falar, vou lá e vou pegar e vou colocar a fantasia e deu. Depois eu digo para a família no final do dia, olha, estou mandando na mochila para higienizar, eu vi que vocês esqueceram, mas a gente emprestou para fulano. Vai ficar tudo bem, né? A gente não é obrigado a reproduzir isso. Ai, não trouxe coberta, vai passar frio. Olha as coisas que a gente vê, as violências que a gente reproduz com as crianças, né? A gente escola, porque a gente está pensando, é como se fosse uma rivalidade entre a escola e a família, sendo que tem que ser justamente o contrário, uma aproximação entre a escola e a família. E eu acho interessante a gente pensar isso, né, de que a criança ela não tem culpa pelos pais que tem, e também ela nem é parabenizada pelos pais que ela tem. Ah, né, lógico que bom que seria que todos os pais, né, e mães fossem responsáveis, cuidassem dos seus filhos de uma forma que a gente entenda como sendo, né, adequada. Mas daqui a pouco, se a gente entender que esse é um ser humano que está ali precisando de um auxílio que tu, enquanto adulto, consegue dar, por que tu não daria, né? Ignorando quem é ou deixa de ter o pai responsável, né, por essa criança, pensar nessa criança como um ser único que deve ser respeitado, né, no seu todo. Voltando só um pouquinho ali, né, na questão, voltando e dali na questão do 261, no último parágrafo do item, né, as funções do cuidado em creche para a família sob estresse. Ali, ó, uma criança com o instinto de explorar o ambiente tenha sido exprimido rudemente pode necessitar muito de encorajamento e confirmação de suas capacidades, feito de maneira suave, antes que se sinta confiante bastante para estender as mãos para pegar um objeto. E eu anotei isso, eu lembrei de uma experiência que aconteceu hoje na escola. Eu tenho uma aluna e que ela dá para ver que ela tem um atraso na questão motora e o que a gente, né, sempre estimula assim, vai lá, pula, né, brinca, corre, enfim, dá um incentivo a mais para ela, porque a gente vê que é importante que ela se explore motoramente, que ela, coisa que aparentemente ela não teve anteriormente na escola. Então, o que às vezes a gente não tivesse esse olhar preparado para pensar que aqui é essa escola, então eu vou ter esse olhar para essa deficiência, né, não digo de uma maneira não ela tem deficiência, mas sim, é uma deficiência motora, né? Eu vou olhar para essa questão que ela tem e vou trabalhar porque eu sei que eu consigo melhorar. Então, às vezes o adulto vê essa dificuldade e vai pensar assim, eu não vou estimular ela, porque se ela tentar se equilibrar, ela vai cair, e se ela cair, isso vai ser uma questão. Só que aí, quanto menos a gente estimular que ela se experimente, mais fácil vai fazer com que ela caia. Então, é o processo inverso. Então, se daqui a pouco essa criança não teve experimentação motora aí fora da escola, porque daqui a pouco os pais eram muito protetores, não deixavam ela ir, se machucar, pular, então aqui nessa escola, num ambiente seguro, eu vou deixar, vou favorecer, vou incentivar que ela se explore motoramente. Então, ver a escola com o potencial que ela tem e ok, essa criança tem essa dificuldade, como que eu, dentro do meu dia a dia, vou tentar fazer com que essa dificuldade se torne algo menos importante na vida dessa criança, né? E essa mesma parte que tu marcou, Bernardo, eu marquei e eu também lembrei de uma outra situação. Por exemplo, a criança, quando ela vai desenhar, uma criança de 4 para 5 anos, vamos dizer assim, que é quando os desenhos já estão assim, mais trabalhados e tudo mais. Aí tem sempre aquela criança que diz: eu não sei desenhar, eu não gosto de desenhar. E aí eu fiquei pensando que isso também é uma violência que a gente faz, né? Quantas vezes eu já vi a criança mostrar um desenho numa fase assim de garapuja e tudo mais para a família, e quando ele dizer, esse monte de risco. Então, tipo, tu já está sinalizando que essa criança não sabe, ou então a própria professora na escola, né? Faz ali a criança faz o desenho e diz, não, mas não ficou bom. Tinha que ser assim, dela vai lá e desenha a flor de 5 pétalas no quadro. Então, tipo, a gente também comete essa violência e ela se expressa em vários sentidos. Às vezes não é necessariamente que nem aqui ela está dando o exemplo de um bebê, por exemplo, um bebê que ele sofrer, né, violência e tudo mais, ele vai ser mais resistente porque ele tem medo, né? E quantas vezes a gente já viu na escola as crianças com medo também, né? Às vezes até de um outro colega que tem uma postura agressiva. Aí o colega chega perto, a criança
já se defende. Então, são tantas situações de violência que chega a ser assim, difícil de trabalhar. Né? Eu acho interessante a gente pensar nessa questão que a gente colocou da violência, né, na escola, assim, que daqui a pouco elas têm medo de outro colega, pode ser em função do próprio colega, né, ou pode ser uma questão de reflexo que ela enxerga, né, do adulto, enfim, mas daqui a pouco o quanto que a gente tem que levar em consideração esse corpo dessa criança, a criança na sua corporeidade, porque daqui a pouco se tu fizer uma proposta ali, e só dizer, ó, fulaninho, tu não precisa ter medo do Beltraninho, mas aí o Beltraninho vem e empurra essa criança, sabe? O que a gente faz com o nosso corpo influencia muito, então eu vou propor brincadeiras que eles tenham que brincar, se usando de força ou usando de leveza, para que eles possam trabalhar esses diferentes conceitos, assim, né? Que às vezes a gente fica só na palavra, mas de uma forma mais prática na vida da criança, né? Uma coisa que o texto não fala, mas enquanto eu estava lendo me lembrei, foi a questão que muitas vezes, e sendo homem, eu infelizmente tenho isso. Hoje já passei um pouco mais, mas eu já tinha no início do trabalho, ficava muito mais preocupado. A questão de que às vezes os pais, né, eles fazem as perguntas tão diretivas para as crianças que daí, por exemplo, o PVV fez uma coisa contigo, é sim ou não? E daqui a pouco o pai, né, e eu sendo homem, no início eu tinha muito preocupado isso, daqui a pouco, um dia que uma criança disse que o Prof. B puxou o pelo dela. Eu disse, cabelo? A criança não tinha pelo, tinha cabelo. Daqui a pouco, como é que se essa criança fala isso para casa, o pai e a mãe vai, o professor puxou o pelo, o professor B encostou aqui, e a criança está assim, sim, não, não. O adulto fica alimentando aquela história, e porque é uma ânsia também do adulto, eu consigo entender. Mas, né, de a gente deixar essa criança dizer o que ela quer dizer e ela vai demonstrar de outras formas. Vai ser no desenho, vai ser no receio de ir para algum lugar. Tem outras formas que não o adulto colocar palavras, né, na boca da criança. E isso me lembrou um filme que é muito bom e muito tenso, que é A Caça, que trata sobre isso, que é um professor de educação infantil, e ele tem uma menina que gosta muito dele, e acaba que a família faz exatamente esse processo, fica alimentando, 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 e daí a criança diz que o professor abusou, mas porque os pais foram em cima, em cima, em cima, e primeiro da criança algo que nem existia. E fica toda a cidade contra esse homem. Enfim, é um filme muito bom, que a história é muito boa, mas me trouxe muita angústia, porque eu vi o quanto que, daqui a pouco, querendo proteger essa criança, os pais estavam tanto em cima que inventaram algo que não existia. Né? E é uma indicação bem boa, mas tem que estar preparado, assim, é um filme meio pesado. Mas isso que tu fala, Bernardo, claro que eu acredito que a questão do homem é uma pressão maior, mas infelizmente os pais tendem sempre a induzir as crianças a dar uma resposta que eles já estão esperando, né? Então, eu mesma já passei pela situação de uma criança que era obesa, assim, e tudo mais, e provavelmente ela estava sofrendo bullying dos colegas, e aí os pais induziram ela a dizer que era eu que estava dizendo que ela era baleia, não sei o quê, e aí até dizer que gato não é leve e tudo mais, né? E era num local assim que não era uma comunidade muito fácil de lidar, até fiquei com medo e tudo mais, assim, tudo se resolveu. E aí eu também lembrei que tem aquela fase da criança que ela mistura um pouco, né, do que é o real, o que de fato aconteceu e o que não aconteceu. E quantas vezes isso já deu problema em escolas, né? Ah, mas o fulano falou isso. E não era, né? Ou então, uma situação, né, que para mim me incomoda muito quando vai receber uma criança que está em um período de adaptação e essa criança chora. Aí os pais dizem, ai, será que está acontecendo alguma coisa? Não, está acontecendo que ele está sofrendo para se despedir. Não significa que a gente está fazendo alguma coisa de errado na escola, né? Sendo que muitas vezes a gente percebe nessa própria criança que chora situações de negligência que ela traz da família. Mas aí não, é a escola que está fazendo alguma coisa para essa criança.
E essa questão da criança chorar, né, tem a ver com outras discussões que a gente já teve aqui no grupo de valorizar os sentimentos da criança, né, tá? A criança, qual é o adulto que 365 dias por ano vive 100% das 24 horas por dia feliz? Não existe, né? E daí querer que essa criança, no momento que ela está se despedindo dos seus pais, né, de alguém que ela tem carinho, ela fique tranquila, tipo, tchau, né? O que se passa na cabeça desse adulto? E ao mesmo tempo que daqui a pouco, quando a criança faz isso, dá tchau e de boa, tipo, significa que ela não gosta mais de mim? Enfim, né? Nunca é um processo doloroso também para o pai, para a mãe, né? Se despedir assim. Eu acho que a gente tem que abordar ele de uma forma mais segura, né? E eu acho que o texto coloca a questão, né, do quanto o educador referência pode ser importante nessa questão, porque ele vai poder agir de uma forma mais direta com esses responsáveis e também vai ter um intercâmbio, né, com essa criança, assim, eu sei melhor como é que é a vida do fulaninho, porque eu já fui na casa, eu conheço o pai, conheço a mãe, conheço a avó, eu conheço a rede de apoio dessa criança e eu tenho meios para conseguir entender a realidade que ele vive de uma forma mais honesta, né? E aí, pegando o gancho da família, na página 263, elas trazem um recorte assim da gente entender que família não é só pai e mãe, né? Que muitas vezes é o irmão que é mais velho e nem necessariamente ele é adulto ainda, é uma avó, enfim, a criança ela se vincula, inclusive ela começa o segundo parágrafo dizendo: para a maioria das crianças, pais serão quaisquer pessoas responsáveis pelo seu cuidado cotidiano, em geral a mãe e qualquer outro adulto que more com eles. Porque a criança, é claro, né, que dentro de uma família estruturada e um relacionamento saudável, a criança sabe quem é pai e quem é mãe, mas a gente também vê que a criança busca uma figura de apoio e de acolhimento em outros adultos, né? Quantas vezes até mesmo essa questão do choro, a gente vê às vezes que a criança entra bem tranquila com o pai ou a mãe, mas quando vem com a avó ela sofre mais, porque a relação é mais estreita com a avó, né? Então as crianças se vinculam de formas diferentes e a gente tem que entender essa até para a gente conseguir se aproximar da família, porque no momento que eu sei que outras pessoas são responsáveis, eu vou ter outras possibilidades de chegar até a família. E quando a gente lê aqui essa questão do educador referência visitar as escolas, a família e tudo mais, a gente acha que é muito distante. Eu não sei como é que está agora, se a Cassemi trabalha em Novo Hamburgo, mas quando eu trabalhei no EMEI em Novo Hamburgo, eu tive a oportunidade de fazer visita na casa das crianças, nas famílias, no início do ano, né, que eles tinham esse trabalho. E aí lá também a gente conseguiu enxergar muitas coisas que aconteciam na escola, né? Porque quando tu chega, aí tu vê que a criança mora na casa de chão, de terra, né? E tá lá de chinelinho também, por isso que ela vai de chinelinho para a escola no inverno. Daí tu vê que aquela é a realidade e isso vai refletir na escola. Porque eu acho que a gente fica tão distante, principalmente na rede privada, da realidade da criança, que se a gente tivesse a chance de ir uma ou duas vezes ao ano fazer uma visita, mesmo que fosse combinado, que a gente sabe que já é diferente, né, quando é combinado, mas ainda assim a gente ia pegar pequenas coisas, né, pegar o comportamento, pegar e ver como é que se comporta, o que a criança faz, como é que a família reage, né, que é diferente da postura que tem dentro da escola. Se você me quer E, contar, tem ainda? Não tem. Queria colocar nesse gancho da visita socioantropológica, que Novo Hamburgo ainda faz, né? E a gente fazia no primeiro mês já do ano letivo. E 2019 a gente mudou. A gente começou, pensou que nesse primeiro momento dava de cara com vamos ajeitar tudo, e aí a gente fazia um contexto que não era real. A gente mudou para maio, porque tu já estava com a criança de fevereiro, março, abril, daí tu já tinha todo um perfil traçado, daí tu vai lá na casa. Daí tu vê porque já tinha todo aquele comportamento, às vezes agressivo, às vezes carente,
Daí, eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez, foi mudar para depois. Conhece um pouco a criança, depois vai lá visitar a família, e aí sim a gente sabia que aonde é que achava todo aquele comportamento estranho. Muito bom. Esse Leopoldo cortou isso há muitos anos, né? Que eu me lembro dos meus filhos na creche e eles visitarem a nossa casa. Depois parou, porque saiu da assistência social, né? Não era para ser mais assistencialismo, mas Novo Hamburgo ainda faz e não tem chance. Muita gente não gosta, né? Mas não tem chance de mudar. Eles ainda acham que tem que ter, sim, essa visita familiar. Mas eu não sei, achei para mim foi transformador assim essa oportunidade, porque a gente fica na dedução das coisas, né? E mesmo que a gente ache, é assim, mas aí quando tu chega e tu vê com os teus próprios olhos, porque a gente sabe que assim como tem crianças que frequentam a escola pública e são crianças que têm condições, tem muitas que não têm as mínimas. E aí tu tá lá e tu tá vendo e tu vê toda aquela situação e tu, ao mesmo tempo que tu te sente de mãos atadas, tu já tem ferramentas para agir. Então, acho assim que nesse quesito, assim, em vários outros, Novo Hamburgo é um município muito à frente na questão da educação infantil, principalmente, mas é uma coisa assim que me marcou muito positivamente essa experiência da pesquisa socioantropológica e tudo mais. Leite, não, voltando ao que tu falou ali da questão, né, de pais, pais e mães, né, na questão de bem organizados, enfim, eu entendi o que tu quis dizer, mas eu acho importante hoje em dia a gente botar assim na questão de se, sei lá, se essa criança tem dois pais, duas mães, a mãe solo, né, não é solteira, enfim, né, não tem a ver com se ela tá namorando ou não tá namorando, tem a ver com que ela cria, né, a criança sozinha, a mãe solo, ou daqui a pouco outras conformações, né, de pessoas responsáveis pelas crianças, de que a gente, enquanto adulto professor, não coloca assim, essa criança tem duas mães, por isso que ela tem X dificuldade, ou tem dois pais, ou não tem um pai, não tem a mãe. A gente não estigmatizar essa criança, sabe? De que pensar, tem dois adultos que adotaram ou estão cuidando daquela criança, eles se importam com ela, sabe? Então, a gente não... Eu entendi o que tu quer dizer, mas eu acho importante ressaltar para que né, sempre existiram, mas eu acho que hoje cada dia mais essas famílias estão saindo, estão adotando, estão tendo filhos, enfim, e a gente tem que ter nossa escola aberta a essas pessoas, tanto, né, simbolicamente aberta, quanto efetivamente venham para cá, façam parte da escola, né, e acolher esses pais, essas mães que querem fazer parte da escola, e não achar que só porque não é o homem e a mulher que é uma família que por esse isolado é desestruturada, por exemplo, né? É claro que foi equivocada a minha colocação de dizer pai e mãe, mas quando eu digo bem estruturado, mesmo que seja só a mãe, tem que ser bem estruturado, né? Não... E a gente já discutiu também muitas vezes na própria escola, né? Tipo, pequenas questões que estão falando ali, mas essa mãe não sei o quê. Mas e quando vier dois pais? E quando vier duas mães? Como é que a escola vai lidar com isso, né? Porque a gente já viu questões de assim, não pode deixar os meninos pintarem as unhas numa brincadeira. Como que não pode? E daqui a pouco você vai ter aqui um pai que se caracteriza todo, e a gente vai dizer o quê? Não pode? Esse pai tá errado? Que mensagem que a gente está passando? Então também são coisas da gente ir se reeducando até no se posicionar. Né? Ou até mesmo a criança vir assim, de dizer que ela é menina, só pode usar rosa, sabe? E é uma coisa inocente, mas o que isso traz, né, de efeitos para o futuro, né? Eu acho que até dá para linkar a questão do texto, que ele fala assim na questão, né, dos pais, e ele coloca o pais como, né, aspas, que ele quer falar dos responsáveis da criança, que muitas vezes, na maioria das vezes, é a mãe. Mas, enfim, da onde que vem esse efeito, né, que essa mulher, mãe, vai cuidar mais dessa criança? Né? A gente pode pensar que uma das raízes disso, lógico que não a única, mas uma das raízes a gente pode ver na própria escola. Quando que nem a Leite falou, o guri não pode fazer isso, tá? Mas aí a gente proíbe também a criança, o guri, de brincar de boneca.
é o cuidar da criança futuramente. Proíbe brincar de casinha, que é o saber se alimentar, fazer sua própria comida. E isso depois vai gerar frutos, né? E a gente pode entender a escola como algo que está ali intencionalmente, né? Ver o nosso papel revolucionário que a gente pode ter na vida das crianças, assim. E ainda falando da questão do homem, eu achei muito bom que elas falaram lá na página 271, no penúltimo parágrafo. Que elas estão dando exemplo, quando se constata uma situação de abuso na escola. Daí elas dizem o seguinte: quando há somente um homem no grupo de funcionários, o que não é incomum, ele pode se sentir especialmente pressionado durante as discussões sobre o abuso sexual. Alguns departamentos de serviço social reconhecem essa questão e criaram grupos de apoio para homens que trabalham, daí não sei a pronúncia, de primeira infância. Porque imagina se tem uma situação de abuso, né, envolvendo a criança, aí só tem lá o Bernardo na escola. Certamente ele vai se sentir pressionado, porque na discussão vai ter, todo homem é, claro, né, todo homem é um potencial abusador, assim como toda mulher também é. E aí entra toda essa questão, mas já direcionada para o fato de ser homem. Então, achei também que, ao mesmo tempo que elas usam alguns termos que talvez não sejam adequados, elas são muito certeiras em algumas colocações. Assim. Dá para ver que quando elas usam algum termo, que questão, né, de portadores, de deficiência, enfim, é um termo que na época que foi escrito era usual, né? Mas, enfim, dá para ver o quanto elas trazem na escrita delas o pensamento progressista, assim, na questão da educação como um todo, né? E eu acho que a gente pode, se alguém tiver algo mais sobre esse capítulo, né, bem intenso esse tema, né? Mas eu queria trazer uma coisa que nem é sobre abuso em si, mas que elas falam na página 272, bem no comecinho ali. Na verdade, começa antes, na 271. Né? Mas que elas estão falando que, no caso, o profissional da educação, aquele que está lá na escola com as crianças, ele é quem mais sabe da criança, né? E no nosso caso, para trabalhar com criança, tem que ter uma formação mínima. Se tu é auxiliar, tu vai ter um curso de educador assistente, ou vai ter magistério, enfim. A gente tem uma formação mínima. Mas por que quando é para falar e legitimar essa fala sobre a criança, e aí a gente não está falando só na escola, por exemplo, na mídia mesmo, tá? Vamos falar sobre bebês na escola. Eles chamam, às vezes, um economista. Eles não chamam o professor para falar, né? Não se dá a voz a quem está na escola, né? Essa é uma cultura, pelo menos aqui no Brasil, isso é bem forte, assim, né? A gente, inclusive, eu lembro que eu vi uma vez uma pesquisa de doutorado que era a voz do professor, acho que era esse o nome, que falava justamente disso. Se chama psicóloga, se chama, sei lá, o gestor em educação, não sei o quê, mas o professor, a pessoa que está lá no convívio, que estudou para aquilo, ela não é escutada. E quando ela é ouvida, isso é menosprezado. Parece que tem menos peso ouvir uma professora falando do que uma psicóloga. Mesmo que a psicóloga seja da escola, e a professora também. Né? A potência do discurso da professora, por mais bem colocado, eloquente, fundamentado que seja, a psicóloga parece que tem mais relevância. Né? Então, eu achei bem importante assim, que até isso elas também foram lá e falaram. Vou pegar um gancho disso na questão da formação, né, da pessoa, do professor ou da professora que trabalha na educação infantil, para, né, puxar a questão do capítulo 15, o último capítulo do livro, olhando para o futuro. Eu fiquei bem impressionado, né, ali quando ele coloca na página 278 a questão da formação, né, no primeiro parágrafo ali. O nível de qualificação considerado apropriado para as cuidadoras no Reino Unido é de, no mínimo, no melhor dos casos, nível 3. E depois, mais embaixo ali, cadê? Assim, no terceiro ali. Porque, por exemplo, as educadoras da primeira infância, chamadas de professoras, têm férias de inverno e uma semana, ao passo que as crecheiras, que fazem um trabalho idêntico, não as têm. De como que ao longo do texto,
muitas vezes ele trazia de forma, eles traziam de forma, né, intercambiáveis, poderia dizer crecheira, professora, mas a gente vê que tem as diferenças, né? De que até então, esse momento, para mim, eles davam como uma coisa, né, poder substituir uma pela outra, mas que não tem, que é diferente como esse status se dá, né, dentro da própria categoria, digamos, e que a maioria não tem ensino superior, né? Então é pensar, então, e eu estava lendo isso e pensei, ao mesmo tempo que a gente está olhando para lá, como olha só que coisa boa, eles também têm as suas limitações, né? E se eles têm as limitações e conseguiram fazer várias coisas que a gente está olhando para lá e dizendo que são boas, é um sinal de que é possível. Lógico que lá tem toda uma questão cultural que é diferente da nossa, mas de ver que também tem como mudar a nossa realidade, né? Mas isso, aí a gente trazendo para o nosso contexto, né? Quantas vezes a escola, né? A escola abre uma vaga para estagiária, por exemplo, estagiário, e o estagiário vai fazer tudo que o professor faria. Às vezes vai até planejar, mas ele recebe a hora-aula do professor? Não recebe, né? Quando acaba ali, agora acho até que tem, né, questão de décimo, essas coisas para estágio, mas tipo, quando eu fazia estágio não tinha, né? Acabou o estágio, recebeu ali os dias que tu trabalhou dentro da tua bolsa, auxílio e deu, né? E mesmo a pessoa que não é a professora titular, vamos dizer assim, ela muitas vezes desenvolve as mesmas tarefas e já começa pela remuneração, que é bem diferente, fora todo o resto, né? Mas esse capítulo em si, ele é bem direcionado para a questão de lá. Mas eu acho que o que a gente pode pegar também de importante é essa questão de que, ao mesmo tempo que a gente está aqui se formando e se capacitando e estudando questões do pedagógico, vamos dizer assim, também faz parte do pedagógico entender o contexto político e a documentação de tudo que envolve a educação. É claro que eu acho que o Brasil ele tem um problema bem sério com burocracia, né? Porque na educação a gente tem a Base Nacional Curricular Comum, aí tem as diretrizes curriculares, aí tem o referencial curricular, aí tem não sei o que, o referencial gaúcho, o referencial municipal, porque aí a gente não dá, claro, cada um vai sendo, né, necessário dentro de um ponto, mas a gente não poderia simplificar e fazer uma coisa que fosse acessível para todo mundo, porque a gente não dá conta de saber tudo e tudo, de todos os documentos. A gente não dá conta nem de ler tudo. E aí, quando a gente agora eu sei, daí vai lá e vem uma nova edição da BNCC. Agora mudou tudo. É outro Exatamente estudioso. o que eu ia dizer disso, de que faz um documento, daí tu vai ler, nossa, coisa bonita, fala de todos os níveis, desde a educação infantil até o ensino médio, nossa, que legal. Daí tu começa a trabalhar aquilo ali, daí vem uma nova diretriz, um novo plano nacional, e daí fica, tá, e agora? Eu me utilizo desse novo, que parece mais bonitinho, tá brilhando, né, que é novo, ou utilizo do outro que eu consegui ver que fazia sentido, né, porque isso toma tempo, tu começar a trabalhar. Tu vê, se tu pega a BNCC, eu achei muito bonita, assim, tanto visualmente quanto, né, pensar, que legal, tem os campos de experiência na educação infantil, depois se transforma nas disciplinas, que legal, tem os objetivos, nossa, nem sabia que tinha tanto objetivo nessa disciplina, coisa, né, eu acho que a questão interdisciplinar, eu acho que é muito bom, agora que tu vê objetivos dessa disciplina, tu consegue pensar em como a tua disciplina consegue dialogar com ela, mas daqui a pouco muda o documento, muda o governo, enfim, e daí tu fica, né? Como é que tu vai planejar a tua prática se estaria lá guiando a tua prática, né? Na questão de documento, de norte administrativo, assim, digamos, também não demonstra segurança, né? Difícil. E além de mudar o documento inteiro, que acontece bastante, às vezes vem assim, vamos agora anexar o 20º parágrafo. Aí o 20º parágrafo, ele muda todo o contexto do documento, sabe? Porque não foi pensado, né? Todo governo quer deixar sua marca em todos os ministérios aqui no Brasil, né? Então, e aí, se a gente for parar para pensar, por exemplo, a base acho que é de 2016, que teve a participação do Paulo, não lembro agora. Ela tinha uma linguagem
né, que era o que a gente considera ainda hoje que foi a melhor edição e tal. Mas aí quando mudou, até as palavras, às vezes só mudou ali uma ou outra palavra, mas isso já muda o contexto, já muda a nossa visão de Leite para escola. você. Oi? Eu travei? Eu tô travada? Não tô travada? O Bernardo tá travado, né? Tá, mas vou continuar então. Agora o Bernardo tá se mexendo pra mim. Eu não sei agora se fui eu que parei ou foi Acho a que foi Leite. tu que travou. Eu? É. Ah, tá, Porque tá. tava todo mundo se mexendo, tava travado, eu tava me ouvindo. Mas enfim, que eu ia dizer assim, que é tanta coisa, e daí quando eu tô numa formação, não sei se vocês sentem assim, tá? Aí tu tá lá, a pessoa que tá falando, tu tá achando essa pessoa sabe e tal. Então ela diz assim, esse documento todo professor tem que saber de cabo a rabo. Aí tu anota lá, lê esse documento. Aí tu vai em outra, esse documento, meu Deus, mas tu tem que saber tudo de cabo a rabo. Não tem como. Claro, a gente tem que saber, mas também não dá pra gente saber tudo. E aí depois eu criei uma pasta que eu vou colocar lá no Drive junto na nossa pastinha, que é só com indicações, só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, como é que é o referencial lá de Salvador, né? Tipo, não precisa ler tudo, mas até para ver como é que se escolhe se colocar, como é que se apresenta, né, esse documento, porque é bom para a gente sair só do nosso aqui, esse aqui, o de Novo Hamburgo, o referencial gaúcho. É bom a gente dar uma olhada nos outros. E coloquei lá o parágrafo 20 do DCMEI para vocês verem também, que muda o contexto. Enfim. Isso é um exercício, eu acho, bem interessante. Uma vez eu vi uma frase que é assim, de que se perguntar para o peixe onde é que é a água, ele não vai saber dizer que é água, porque ele tá na água, sabe? Então, a gente só consegue enxergar um aquário, isso é a água, isso é o peixe, porque a gente olha de fora. Então, esse exercício de olhar, daqui a pouco, um documento, né, de outro estado, possibilita que a gente repense a nossa prática. Nossa, para eles é uma coisa tão comum fazer X coisa, mas para a gente seria o evento, né? E a mesma coisa ao contrário. Se eles forem ver o nosso, daqui a pouco vai ter um monte de prática que para eles são diferentes e para nós são coisas, né, dadas, coisas bem naturais, cotidianas. Não vamos longe, né? A gente menospreza muito o Brasil enquanto país, mas muitos países desenvolvidos olham para cá, para nós, e eles pensam que aqui é maravilhoso. Por exemplo, o SUS. Não existe SUS, ou nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês viram na internet que uma pessoa compartilhou que a videochamada que a mãe dela fez, porque ela ia a óbito do Covid, quando eles cobraram $800 de uma videochamada. Que é o quê? É botar o telefone na frente da pessoa. E aí a gente fala que o SUS não funciona e tá. Claro, tem muitas falhas, mas olha só, a gente vê pessoas que morrem porque têm diabetes e tal, porque não conseguem pagar o tratamento em outros países e aqui é tudo gratuito, né? Então a gente tem essa síndrome, sei lá, acho que é do vira-lata de se menosprezar, mas o nosso país ele é muito potente. E eu acho que quando eles nos olham de fora, é que nem o próprio Paulo Freire, né? O Loris Malaguzzi admirava o Paulo Freire. E eu já vi relatos de pessoas que foram estudar na Itália e chegaram lá e falaram, tá, mas vocês têm o Paulo Freire, que é um educador que fala da autonomia e não sei o que é as mesmas coisas que a gente fala. E a gente não sabe dele, né? Então, acho que isso também é uma coisa para a gente mudar, né? E até essa questão que eu falei antes da gente admirar um professor, né? Às vezes a gente tem que se questionar também, né? Eu posso admirar o saber dessa pessoa e o tudo que ela tem a agregar, mas nem tudo que ela coloca é adequado, né? Não adianta eu ser o doutor em educação, a referência nacional em educação infantil, mas eu debochar de uma pessoa que não sabe pronunciar o nome de um estudioso. Publicamente, numa formação, por exemplo, que eu vi esses tempos. Não tem sentido isso, né? Então, aí a nossa cultura ela é assim muito julgadora. E eu acho que o que a gente vê de diferente nessas culturas de fora é que justamente esse afastamento corporal que eles têm, porque aqui para nós a gente é muito
próximo, né? Até das pessoas estranhas, de chegar perto, de tocar, de cumprimentar com um beijo. Esse afastamento que eles têm fora também permite que eles busquem tanto essa aproximação com as famílias. Ontem mesmo no grupo do Diário de Acolhimento a gente estava falando de como eles usam o banheiro como um espaço potente de aprendizagem. E aqui o banheiro a gente vê como o espaço da bagunça. Como, sempre vai acontecer coisa errada, não pode deixar as crianças sozinhas nunca. Né? Então, como essa questão do local, do que a gente está inserido, também altera essa percepção. Eu acho que a gente tentar ver as nossas, né, limitações, mas também focar nas nossas potencialidades enquanto Brasil, enquanto Estado, né, enquanto município, enfim, enquanto escola, enquanto prática nossa diária, enquanto professor, e fazer com que, nem que seja pouquinho, né, a gente consiga melhorar a vida da criança, né, em cada encontro que a gente tiver com ela. Eu acho que tinha é isso. pensado o seguinte, eu quero ler o último parágrafo, que eu acho que é bem isso, elas fecharam muito bem o livro, e depois abrir para colocações de vocês, de como que foi o grupo, outras contribuições e tal. Vou ler aqui. É na página 278, é o último parágrafo. A longo prazo, talvez comecemos a valorizar mais as nossas crianças e aceitar que seu cuidado e educação desde o nascimento realmente é uma responsabilidade tanto pública quanto familiar. Isso pertence ao amanhã e pode ainda estar muito longe. O que tentamos mostrar nesse livro é que não há necessidade de esperar. Há milhares de ações que podemos fazer para dar aos nossos cidadãos menos considerados, às crianças com menos de 3 anos, experiências melhores hoje. Que não basta a gente ficar dizendo que sempre foi assim, ou que não tem isso, que não tem aquilo, mas o que a gente pode fazer? E aí ontem uma pessoa falou, né, de quando a gente quer fazer uma coisa, a gente se perguntar, mas o que me impede de fazer isso? Muitas vezes são coisas que a gente mesmo pode mudar, então a gente tem que fazer hoje. E não ficar esperando aquela educação utópica, linda, maravilhosa. A gente achar que lá na Itália as crianças vêm num disco voador, por isso que elas são perfeitas. Não, aqui também é. Dentro do nosso potencial. Então, o que a gente pode fazer hoje para mudar e ser do jeito que a gente gostaria? É isso então, né? Alguém teria algo para comentar que gostaria de contribuir com o grupo? Algum relato, alguma experiência? Algum abafo? A gente deixou um parágrafo, um abertos. capítulo a menos, que era para vocês poderem falar. Como é que é, Led? Falou alguma coisa? Não. A minha rede, então, aqui que deu um... Se ninguém falar, eu não vou sortear nada. Temos só 6 hoje. Eu estou pensando, o que será que o pessoal... Será que foi a foto? Será que foi a questão do tema, Ou às vezes é o fato da despedida, né? Tem gente que não gosta de fechar ciclos. Pode ser também. Tá, mas se vocês não querem falar, tudo bem. O que eu pensei, tá, gente? Como vocês falam tanto da sacolinha, eu vou sortear, então, a sacolinha com um livro, que é a Documentação Pedagógica, Caminhos para a Continuidade e Identidade da Escola. Que esse livrinho aqui, ó. Bem curtinho, quem sabe um dia a gente estuda ele. Daí vocês já têm. Cadê? Onde é que tá? Ideia para a Lady ver um livro e já pensa, vamos fazer grupo de estudos. Gente, não me marquem em sorteio de livro, porque se eu não ganho sorteio, eu compro aquele livro. Não me falem que vai ter promoção. Esse é um problema real que tenho de comprar livro. Então, evitem. Se vocês falarem, eu vou comprar. Tu viu esse livro? Não vi, então agora eu vou ver porque eu vou comprar ele.
É assim que eu sei. Bom, eu coloquei aqui, ó, dentro de um vidrinho de tempero, o nome de todo mundo. E vou sortear. Na verdade, só tem o meu nome. Vou fazer assim. Peguei um aqui. Olha, Rafael. Não vai aparecer nunca, né? Não apareceu. Ó. Rafaela. É uma colega nossa lá da escola que eu fui demitida. Então, ela que ganhou. Depois, Rafa, olha aí na gravação. Vai ganhar o presentinho da gente. Mas, né, nada impede de no futuro alguém ganhar alguma coisa. Ou ser presenteado espontaneamente. Porque eu também gosto de dar presente para as pessoas. E o que eu quero dizer para vocês também é que eu e o Bernardo, a gente estava pensando ontem de quem se sentir à vontade de escrever um comentário, um parágrafo, alguma coisa, falando da experiência, como é que foi do grupo, e daí, se nos autorizar a ter a divulgação do seu nome, a sua imagem, a gente quer fazer um post nas nossas redes falando do grupo, né? Aqui está a opinião das pessoas que participaram. Quem quiser participar e participar anonimamente, pode também. E quem não quiser também pode também. Tá livre, né? E já de antemão, então eu quero agradecer todo mundo, que eu sei que foi um grupo que não é de falar, mas que é bem ativo, porque eu tenho certeza que também mexe com a gente. E eu aprendi aquilo que eu falei para vocês, que o silêncio também é bom, porque eu mesma, quando uma pessoa que está falando, às vezes aquilo ali está mexendo tanto comigo que eu nem quero falar, quero só ficar absorvendo aquelas coisas. Mas agradeço a vocês, que eu acho que foi muito bom, superou as minhas expectativas, acredito que as expectativas do Bernardo também, porque a gente nunca sabe como vai ser, né? E é tão difícil a gente dar esse primeiro passo no sentido de compartilhar formação com adultos, né? Porque eu sou do chão da escola, né? Eu sou das crianças. Mas chega um momento que a gente tem que fazer alguma coisa com o que a gente sabe. O nosso saber, ele tem que servir para compartilhar, né? Então, essa foi a nossa ideia. E eu acho que está sendo bem produtivo, muito bom. Eu espero que a gente tenha plantado as sementinhas do baobá em vocês. É isso, gente. Então, né, só para finalizar a questão, né, dos vídeos, então, até acho que no final dessa semana vai ser enviado o vídeo e também o material escrito, dessa vez o completo, né, desde o primeiro encontro até esse último. Também vai ser enviado um questionário, né? Nesse questionário vocês podem, né, fazer o elogio, crítica, porque, né, a gente colocou um questionário no meio do grupo, né, depois do terceiro encontro, para que justamente a gente pudesse pensar assim, o pessoal gosta mais às vezes de ver o PowerPoint, então vamos utilizar mais PowerPoint, enfim, para que a gente quer ouvir como é que vocês se sentiram nesse grupo, nossa metodologia foi boa, como é, né, coisas positivas, coisas negativas, para que a gente possa melhorar, né? A gente já está com o nosso segundo grupo acontecendo, mas o terceiro vai acontecer já semana que vem. A gente quer cada vez melhorar a nossa prática. Convidar vocês, né, para fazer parte de outros grupos e logo mais em seguida a gente vai pensar numa outra dinâmica de encontro, de grupo, e daí vocês vão ser convidados também. Até porque os grupos, eles também fazem parte de um investimento, né? Meu e do Bernardo, enquanto uma página, né? Nem sei, não sei como é que a gente chama, um instituto, sei lá o que é que a gente é. Mas é um investimento nosso. Por exemplo, o Zoom foi um investimento que a gente fez. O tempo é um investimento. Então, por isso que a gente também cobra por esse investimento, porque faz parte da nossa formação. Mas, ao mesmo tempo, a gente também pensa que é nosso papel, enquanto educadores, compartilhar as coisas. Então, a gente está pensando em, daqui a pouco, vir a oferecer momentos que também sejam gratuitos e sejam, assim, de aprendizagem compartilhada, porque apesar de todo o conteúdo que a gente produz, ele é público, a gente sabe que essas trocas enriquecem muito. Então a gente quer propor momentos de troca que sejam possíveis para todos, porque a gente sabe que tem gente que gostaria, mas não pode pagar naquele momento, tal.
Então, a gente vai vir com essa dinâmica também. E vamos para o momento da temida foto que fez o pessoal do grupo sair. Não Esse é o aparecer. momento de arrumar a franja. Quem tem o livro e quiser aparecer o livro, quem não tem, não tem. Eu vou fazer assim. Então, se der certo, em seguida a gente vai postar. Se alguém quiser, né, que a gente marque vocês lá na página. A Thaís e a Bruna, eu acho que a gente já tem os arrobas, né? Mas daí a Semi e a Cláudia conversem ali com a gente, coloquem no grupo, né, se quiserem ser marcadas na postagem. A outra questão, os certificados. Eu vou Sim. mandar depois a lista com o nome de todo mundo para todo mundo ver se está certinho. Tá? Meu nome tá, né? Falta um H, sei lá. Ver se está tudo certo, dá o ok, que a gente vai tentar produzir em até 15 dias, né? Para dar um tempinho, assim, que a gente também está iniciando outros grupos, mas também daí vocês vão receber todos. Certo, gente? Ô, Led, deixa eu só te perguntar, eu sou melhor escrevendo do que falando, né? E aí eu queria escrever um parágrafo, e aí eu envio ali no grupo para ti? Pode enviar no grupo ou no privado, como tu Tá. achar melhor também, não tem problema. Então tá, gente. É isso, gente. Obrigada por todo esse tempo. Eu gosto do todo, mas eu também acho que quando a gente é maioria mulher, é todas. Não, Justo, né? não, e eu concordo. Então, agradecer mais uma vez, que vocês fiquem bem e que em breve a gente se reencontre, se possível presencialmente, né? Todo mundo vacinado. E Boa noite, então, pessoal. Obrigado. Então tá, Boa noite, obrigada, obrigada boa por tudo. noite. Boa noite, gente. Muito Tchau. obrigada.